Ao longo da história, com o avanço da tecnologia de armas, desde catapultas até canhões e veículos aéreos de combate não tripulados, há muito tempo existe a crença de que o soldado de infantaria se tornaria obsoleto diante desses novos e letais avanços. E, no entanto, vez após vez, o soldado de infantaria sobreviveu, enquanto o impulso para desenvolver novas armas também lhe proporcionou continuamente as capacidades para permanecer relevante, mesmo no campo de batalha de alta tecnologia do século XXI. Em todos os conflitos, houve armas que mudaram a forma como a infantaria enfrenta o inimigo, e a Segunda Guerra Mundial testemunhou um dos exemplos mais notáveis nesse sentido. O M1 Garand, dos Estados Unidos. O M1 acabou se tornando um símbolo da Guerra dos Estados Unidos em terra, com suas linhas clássicas, carregamento de munição por cima e o som característico de ping ao ejetar o clipe vazio. O M1 está tão enraizado na mente dos americanos quanto a imagem dos mosquetes da Guerra da Independência, ou do M16 da Guerra do Vietnã. No entanto, o que tornou o M1 uma arma tão poderosa e atemporal foi sua alta cadência de tiro, em comparação com armas similares usadas por outros exércitos da época, pois o M1 foi o primeiro fuzil de batalha semiautomático do mundo a ser amplamente adotado, dando ao soldado de infantaria dos Estados Unidos uma cadência de tiro consideravelmente maior e dando origem às armas modernas de hoje. Neste episódio, vamos explorar o desenvolvimento dessa arma revolucionária, examinar seu papel na Segunda Guerra Mundial e além, e discutir seu legado. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. A história deste rifle lendário começa não nos Estados Unidos, mas sim ao norte da fronteira, em Quebec, no Canadá, pois foi aqui que nasceu John Cantius Garand, em 1º de janeiro de 1888. Não muito tempo depois, o jovem Garand logo se viu trabalhando em várias fábricas têxteis e indústrias, onde exercia seu ofício como mecânico. Eventualmente, ele foi parar em Rhode Island, trabalhando em uma fábrica de ferramentas, e essa experiência acabaria despertando a imaginação do jovem ambicioso, que logo começou a pensar em novas maneiras de fazer as máquinas funcionarem. Com o início da Grande Guerra, como muitos aspirantes a inventores, ele logo começou a pensar em novas armas para o campo de batalha, e desenvolveu um projeto para um fuzil metralhadora leve e totalmente automático. Embora a arma tenha sido rejeitada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para produção em massa, o design inovador chamou a atenção das autoridades americanas, e em pouco tempo ele recebeu uma oferta de cargo no governo dentro do National Bureau of Standards, o órgão governamental dos Estados Unidos responsável por manter um sistema universal de medidas dentro dos Estados Unidos. Depois, ele acabou sendo transferido para a Springfield Armory. Foi aqui que ele se envolveu em um novo projeto que tinha como objetivo aumentar a cadência de tiro disponível para o soldado de infantaria comum. Esse não era de forma alguma um conceito novo, e já era o objetivo dos armeiros desde 1836, quando o armeiro Johann Nikolaus von Dreyse produziu um novo rifle destinado ao uso pelo exército prussiano, que mudaria radicalmente o design das armas de infantaria pelos próximos 100 anos. Conhecido como fuzil de agulha Dreyse, ele se assemelhava externamente aos antigos rifles de carregamento pela boca, que eram o padrão na maioria dos exércitos da época, mas se diferenciava porque ele usava um ferrolho manuseado pelo operador para carregar uma nova munição na culatra, na parte traseira do cano, e ainda ejetava um cartucho gasto após o disparo. Comparado às antigas armas de carregamento pela boca, esse sistema de ferrolho permitia uma cadência de tiro muito maior, na faixa de 6 disparos por minuto. Assim que os benefícios do rifle de ferrolho foram percebidos, todas as grandes potências do mundo logo começaram a fabricar os seus próprios, e o rifle de ferrolho dominaria o campo de batalha até bem dentro do século XX. Muitas dessas armas, como a Lee Enfield 303 britânica, a Springfield 1903 americana, a Gewehr 98 alemã e a Mosin Nagant russa, cada uma alcançou um status quase lendário em seus respectivos países. No entanto, depois de quase um século, houve pouca melhoria na capacidade e, em particular, na cadência de tiro dessas armas, já que eram limitadas pela velocidade com que o soldado que as operava conseguia acionar o mecanismo de recarga. Isso se tornou um obstáculo sério na Grande Guerra, já que a metralhadora passou a ser um fator importante no campo de batalha. Capaz de disparar uma chuva de balas sobre uma grande área, a metralhadora era, felizmente, uma arma pesada e complexa,
que exigia uma equipe ou um grupo para operá-la, mas isso já era suficiente para causar pesadas baixas nas tropas que ainda empunhavam seus fuzis de ferrolho. O objetivo final atribuído a Garand e seus colegas era desenvolver uma arma de infantaria com uma cadência de tiro alta o suficiente para dar ao soldado a capacidade de enfrentar uma posição de metralhadora ou enfrentar um inimigo numericamente superior com confiança. Em 1920, a disputa estava realmente acirrada, e Garand enfrentava uma forte concorrência. Excluindo engenheiros estrangeiros que trabalhavam em seus próprios projetos para seus respectivos governos, Garand teve que lidar com propostas apresentadas por respeitados fabricantes de armas dos Estados Unidos, como Browning e Colt, que eram bem conhecidos por suas pistolas e metralhadoras respectivamente. Enquanto, no meio disso tudo, estava Thompson, cujo projeto de metralhadora se tornaria uma arma realmente lendária, tanto na história militar quanto na história do crime, sendo conhecida para sempre como a Tommy Gun. No entanto, além da concorrência ser seu maior problema, Garand descobriu que era justamente seu principal cliente, o Exército dos Estados Unidos, que se mostrou a maior dor de cabeça no desenvolvimento de um rifle de disparo mais rápido. Durante toda a década de 1920, ele se viu obrigado a refazer seu projeto várias vezes, à medida que o Exército dos Estados Unidos mudava suas especificações em diversas ocasiões. O Exército dos Estados Unidos terminou a Grande Guerra ainda equipado com um fuzil de ferrolho M1903 Springfield e o M1917 Enfield. Cada um deles era calibrado para disparar o então padrão cartucho 36, o que equivalia a 63 mm. Essas armas, combinadas com esse cartucho, significavam que as tropas dos Estados Unidos estavam equipadas com uma arma poderosa, precisa e de longo alcance, cujo único ponto negativo era, claro, a típica baixa cadência de tiro. Especulando que um cartucho tão potente talvez não fosse adequado para a geração esperada de fuzis de disparo mais rápido, os militares dos Estados Unidos passaram a se interessar por um novo cartucho com 7 mm de diâmetro, apelidado de 276 e designado como o cartucho intermediário. Garand continuou trabalhando em uma arma para o cartucho do calibre anterior, até ficar claro que a produção não seria autorizada. Garand revisaria seus projetos várias vezes, até o final da década de 1920 e início da década de 1930, mas continuou focando no cartucho .30 em vez do 276, acreditando que o Congresso dos Estados Unidos acabaria escolhendo esse calibre. Ele acabaria se mostrando certo. Em fevereiro de 1932, apesar da promessa do cartucho de calibre 6 em termos de economia de peso e desempenho, o secretário de guerra ordenou que todo o trabalho em fuzis semiautomáticos calibrados para o cartucho de calibre 6 fosse interrompido. Em vez disso, o trabalho deles deveria se concentrar no desenvolvimento de uma versão de produção do rifle mais recente de Garand, calibrado para o cartucho padrão de calibre .30. A arma foi para testes de campo em maio de 1934 e foi aprovada para aquisição em 7 de novembro de 1935. Em menos de um ano, as Forças Armadas dos Estados Unidos se tornaram as primeiras no mundo a fornecer aos seus soldados um fuzil de batalha semiautomático como arma padrão, capaz de disparar mais de 40 tiros por minuto. Mas como exatamente Garand conseguiu isso? Tecnicamente, Garand não projetou apenas um fuzil semiautomático para os Estados Unidos, mas dois. As versões originais de serviço do que veio a ser designado como o fuzil M1 Garand usavam um sistema de gás complicado, envolvendo uma extensão especial no cano, chamada de armadilha de gás. No entanto, isso foi abandonado em meados de 1940, sendo substituído por um orifício de gás perfurado mais simples. Esse novo projeto foi então adaptado aos fuzis mais antigos, de modo que um único modelo básico foi adotado em todo o arsenal dos Estados Unidos. Em ambos os sistemas, os gases em expansão de um cartucho disparado são desviados para o cilindro de gás. Lá, os gases encontram um pistão de curso longo acoplado à haste de operação, que é empurrado para trás pela força desse gás de alta pressão. Em seguida, a haste de operação aciona um ferrolho rotativo dentro da caixa da culatra. O ferrolho é travado na caixa da culatra por meio de dois ressaltos de travamento, que giram, destravam e iniciam a ejeção do cartucho deflagrado e o ciclo de recarregamento quando o fuzil é disparado. A haste de operação e, em seguida, o ferrolho retornam à sua posição original. Pesando 11,6 libras, ou 5,3 quilos, carregado, o M1 Garand é um tanto parrudo, especialmente se comparado aos padrões atuais. No entanto, ele ainda estava no mesmo nível da geração anterior de fuzis, tornando o projeto de Garand ainda mais impressionante, quando você considera que ele conseguiu melhorar o desempenho sem aumentar o peso, o que teria aumentado o peso carregado pelo soldado. Também não era consideravelmente maior do que as armas anteriores, medindo cerca de 5 polegadas ou 10 centímetros de comprimento. Na verdade, era 8 centímetros mais curta do que a Enfield M1917 anterior. Talvez a parte mais distinta da M1 seja seu clipe em bloco de 8 cartuchos. Isso faz da M1 uma das exceções em relação aos outros fuzis da época,
ou mesmo das décadas que viriam depois, já que a maioria dos fabricantes de armas que tentavam produzir seus próprios fuzis semiautomáticos optava por usar um carregador tipo caixa, no qual as munições eram armazenadas antes de serem carregadas no fuzil, prontas para o disparo. A decisão de Garand de adotar esse tipo de design vem das exigências das Forças Armadas dos Estados Unidos, que especificaram durante a fase de desenvolvimento que carregadores tipo caixa deveriam ser evitados, se possível, pois acreditava-se que esses carregadores eram propensos a danos ou ao acúmulo de sujeira, o que poderia causar uma pane em um momento crucial durante uma batalha, e também tornavam o manuseio da arma na posição prona mais complicado. O design do clipe geralmente era mais demorado para montar, mas felizmente, a poderosa cadeia logística americana fazia com que geralmente houvesse uma abundância de clipes já carregados disponíveis para as tropas da linha de frente. Quando o último disparo era feito e o clipe era ejetado do fuzil, vinha acompanhado de um som de ping muito característico, que se tornou um dos sons mais reconhecíveis da guerra. No entanto, esse som também levou a alegações de que alguns soldados americanos foram mortos, porque o inimigo sabia que eles haviam disparado sua última munição ao ouvir o som dos clipes do M1 sendo ejetados. No entanto, não há casos documentados de soldados americanos ou aliados usando essa arma que tenham sido mortos ou feridos nessas circunstâncias. Como as tropas raramente lutavam sozinhas, isso significava que havia grandes chances de que alguém no pelotão estivesse pronto para atirar enquanto um soldado precisava recarregar. Além disso, o campo de batalha dificilmente era um lugar silencioso o suficiente para se ouvir o ping a qualquer distância. Parecia mais provável que essa preocupação tivesse sido criada longe de onde a luta realmente acontecia. Completando o conjunto do M1, havia um acessório destinado a ser usado como último recurso: a baioneta fixa. Era prática padrão que um fuzil de batalha tivesse encaixes para uma baioneta, para quando o combate se tornasse tão próximo que você poderia cuspir no inimigo. Nesses casos, o fuzil com baioneta se tornava mais parecido com uma lança de batalha. Os primeiros M1 frequentemente eram equipados com a baioneta M1-905, desenvolvida para a geração anterior de fuzis, que tinha uma lâmina de 16 polegadas ou 51 centímetros. No entanto, depois que a Segunda Guerra Mundial começou, sentiu-se que ela era grande demais para o tipo de combate que estava ocorrendo, especialmente nos espaços apertados da guerra na selva, no Teatro do Pacífico. E assim, uma versão encurtada, com 10 polegadas ou 25 centímetros de comprimento, foi produzida, sendo que muitas das lâminas anteriores foram cortadas para o novo tamanho a fim de acelerar as entregas para as unidades da linha de frente. Em 1939, à medida que a guerra na Europa parecia cada vez mais provável, o governo britânico solicitou uma inspeção do M1 Garand para possível produção sob licença e uso tanto pelas forças britânicas quanto pelas da Commonwealth. Embora tenham ficado impressionados, os britânicos acabaram optando por padronizar o rifle Lee Enfield número 4 Mark I, pois seria mais fácil de produzir, sendo uma melhoria da já comprovada série de armas de ferrolho Lee Enfield. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, o M1 já estava prestes a dominar o arsenal americano, e muitos dos seus pequenos problemas já haviam sido resolvidos. Ainda assim, na época do ataque a Pearl Harbor, muitos dos antigos rifles de ferrolho ainda estavam em uso generalizado. Enquanto a destruição caía dos aviões japoneses, os militares americanos correram para seus armários de armas em busca de qualquer coisa para atirar contra os atacantes. E isso incluía cerca de 15.000 M1 Garands em uso entre as forças estacionadas no Havaí naquela manhã de dezembro, que de outra forma seria tranquila. No dia seguinte veio o verdadeiro teste para o fuzil, quando os japoneses desembarcaram em massa nas Filipinas. Aqui, a arma parecia impressionar a todos, e não apenas os operadores americanos, pois, como relatou um relatório japonês ao descrever o combate com as tropas americanas, abre aspas, como os Estados Unidos conseguiram equipar cada soldado de infantaria com uma metralhadora, fecha aspas. Na verdade, os japoneses ficaram tão impressionados com o M1 Garand que começaram a estudar os exemplares capturados na esperança de primeiro produzir sua própria versão e depois melhorar o design. O resultado foi o fuzil japonês tipo 4, que utilizava grande parte do mecanismo interno do M1, mas dispensou o clipe em bloco em favor de um carregador interno de 10 tiros, adaptado para o cartucho padrão japonês Arisaka, de 7,7 por 58 mm. Comparado ao seu antecessor americano, o tipo 4 era aproximadamente similar em dimensões, mas tinha um alcance ligeiramente reduzido. Felizmente para os aliados, os japoneses só conseguiram fabricar cerca de 50 dessas armas antes do fim da guerra, e assim elas não passaram de uma nota de rodapé na história militar do Japão. Ironicamente, porém, os excedentes do M1 Garand ajudariam a estabelecer as forças de autodefesa japonesas após a guerra. A estreia do M1 em combate na Europa aconteceu em 19 de agosto de 1942,
durante a malfadada incursão de Dieppe. Com o objetivo de apaziguar as exigências do líder soviético Iosif Stalin por uma segunda frente na Europa, agora que os Estados Unidos estavam na guerra, a incursão de Dieppe foi em grande parte uma operação canadense, mas contou com cerca de 50 Rangers do exército dos Estados Unidos, muitos dos quais estavam equipados com os M1. A incursão acabou sendo um desastre, embora as tropas americanas tenham sido reconhecidas por seu desempenho com seus fuzis semiautomáticos durante o combate. O aumento no número de militares dos Estados Unidos em 1942 impediu a retirada completa da geração mais antiga de fuzis, já que simplesmente não havia M1 Garands suficientes para todos, mesmo com a reestruturação do complexo industrial americano para a produção de armas de guerra. Muitas unidades americanas ainda estavam usando os 1903 até bem dentro de 1944, e não era incomum que equipes de combate fossem formadas, operando com uma mistura dos antigos rifles de ferrolho e os novos Garands semiautomáticos. Isso foi agravado pelo fato de que as nações aliadas também começaram a exigir a nova arma, especialmente quando a Alemanha começou a produzir armas como a STG-44, o primeiro fuzil de assalto verdadeiro do mundo. Como resultado, as unidades da linha de frente naturalmente tinham prioridade quando se tratava do envio de armas recém-fabricadas, enquanto as unidades secundárias, como a Polícia Militar e os engenheiros, tinham que continuar usando suas veneráveis armas da época da Primeira Guerra Mundial. Embora fosse uma arma geralmente bem apreciada, o M1 tinha um defeito bastante doloroso que pegava de surpresa mais de alguns soldados desavisados, que acabavam sofrendo uma lesão que ficou conhecida como polegar de M1. Essa lesão ocorria como resultado do ferrolho se fechando em uma velocidade incrível e esmagando o polegar do usuário contra o caixa da culatra, resultando em uma bolha de sangue bastante desagradável, em formato de meia-lua, sob a unha do polegar do usuário, que por sua vez podia ficar rachada ou arranhada. À medida que a guerra se arrastava, surgiram pedidos por versões encurtadas do M1 Garand, especialmente por parte das tripulações de tanques que queriam carregá-los dentro de seus veículos para se defenderem da infantaria ou lutarem para escapar de um tanque avariado. As versões encurtadas do M1 também eram consideradas desejáveis para uso no combate em selvas densas, durante a campanha de avanço de ilha em ilha, no Pacífico ou na Ásia. Duas variações foram criadas na tentativa de atender a essa necessidade. O M1E5, com um cano de 18 polegadas e uma coronha metálica dobrável, e também o T-26, que apresentava um cano de 18 polegadas, mas com a coronha padrão de madeira. Enquanto o T-26 chegou a passar por testes de combate nas Filipinas em 1945, nenhum deles foi formalmente adotado. Embora, no pós-guerra, vários M1 padrão tenham sido modificados para esse padrão, tanto para civis quanto para alguns clientes não oficiais, dada sua precisão e poder de parada, o M1 Garand foi inevitavelmente empregado como rifle de atirador de elite. Designado como M1C pelo Exército dos Estados Unidos e posteriormente como MC-52 pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, a disponibilidade da geração anterior de rifles para essa função fez com que a variante de atirador de elite dos rifles Garand só fosse usada de forma limitada antes de 1945. No entanto, ela se consolidaria bem no período pós-guerra e ainda seria utilizado por algumas equipes de atiradores de elite dos fuzileiros navais na primeira metade da Guerra do Vietnã, em meados dos anos 1960. O desenvolvimento da variante de atirador de elite foi dificultado pelo carregamento superior do rifle, que seria impossível com uma luneta de precisão bloqueando esse local. No final, foi determinado que a melhor solução seria montar a luneta no lado esquerdo da caixa da culatra, para que o funcionamento normal do rifle não fosse afetado. Isso exigiu que uma almofada de couro fosse adicionada à coronha, para posicionar corretamente o rosto do atirador ao mirar. No entanto, isso não era visto como um grande problema para um operador bem treinado e experiente, como a maioria dos atiradores de elite era quando entrava em combate. A luneta inicialmente escolhida para o rifle foi a M81, da companhia Lyman, baseada na luneta comercial Alaskan, para caça em todas as condições climáticas. Ela tinha uma ampliação de 2,2 vezes e um retículo em forma de cruz, mas logo foi substituída pela M82, aprimorada. A partir de janeiro de 1945, a variante de atirador de elite também passou a contar com um quebra-chamas cônico distinto, tanto para reduzir as chances de o atirador ser detectado no momento do disparo, quanto para diminuir o efeito ofuscante do clarão do cano durante combates em baixa luminosidade. A produção do M1 Garand não terminou com a vitória sobre as potências do eixo, e continuou até que os últimos exemplares fossem montados na Springfield Armory, no início de 1957. Mais de 5,4 milhões de fuzis M1 foram fabricados, e além disso, ele acabou influenciando várias armas que vieram depois. Reconhecendo isso, os fuzis de combate estavam avançando mais uma vez com a introdução dos fuzis de assalto, como o primeiro AK-47 soviético e o equivalente europeu, na forma do excelente FN-FAL belga. Foi iniciado um trabalho para melhorar o M1
e isso levou ao M14. O fuzil M14 era basicamente um M Garand aprimorado, com modos seletivos automático e semiautomático, e utilizando um carregador tipo caixa de 20 munições. Em termos de munição, ele era calibrado para o cartucho 7,62 por 51 mm, que os exércitos da OTAN estavam padronizando na época. Na Itália, o fabricante italiano Beretta adquiriu as ferramentas para fabricar os M-Mino da empresa Winchester, que havia sido recrutada para ajudar na produção durante a guerra. A Beretta também começou a trabalhar em sua própria melhoria do M1 básico, resultando no fuzil BM-59, que tem uma forte semelhança com o M14. À medida que os M1 Garand originais foram sendo retirados do serviço de linha de frente dos Estados Unidos, centenas de milhares deles foram repassados para exércitos que recebiam ajuda dos Estados Unidos, especialmente na luta contra a disseminação do comunismo no pós-guerra, dirigida pela União Soviética. Quase todos os grandes conflitos nas 2 décadas após a Segunda Guerra Mundial contaram com M1 e seus derivados de alguma forma. Na verdade, apesar de alguns exemplares já terem mais de 70 anos, os M1 continuaram sendo usados em combate em países do terceiro mundo, incluindo por grupos insurgentes que atuaram contra os Estados Unidos durante os conflitos no Afeganistão e no Iraque. Não é de se surpreender, portanto, que após a Segunda Guerra Mundial, o general George S. Patton tenha se sentido confiante o suficiente para afirmar que o M1 Garand era, na opinião dele, abre aspas, o maior implemento de combate já criado.